Olá, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques, eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília e estou me sentindo nesse momento muito honrado pelo convite formulado pela minha irmã, colega, excelente profissional, Léa Faustino, para participar com vocês desse chá de Alices. E o tema que eu vou desenvolver é sobre a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina. Tema esse que muitos falam, discutem e poucos conhecem. Para vocês terem uma noção da sexualidade, ela começa talvez antes do nascimento e vai até a morte da pessoa. As manifestações dessa sexualidade que são diferentes de etapa para etapa. Quando a mulher está grávida, vai fazer aqueles exames de ultrassom, se observa que alguns fetos, por exemplo, masculino, é óbvio, né? Tem ereção intrauterina. O que o feto está pensando, o que a criancinha está pensando, nós não temos a mínima ideia. Não deve ter nada relacionado à erotização, mas é uma resposta fisiológica normal. Pós-nascimento, as meninas começam a primeira lubrificação vaginal. E os meninos, a manifestação eretiva, né? Quer dizer, o pintinho fica lá durinho, aquela coisa toda. No desenvolvimento, no banho, quem é mãe, tia, avó, ou já cuidou de criança, percebe uma coisa muito interessante. Na hora de passar talquinho ou lavar os órgãos genitais, a criança abre as perninhas e fica toda alegre e serelepe, com certeza sem saber que aquilo tudo é sexualidade, mas que a zona tocada é sensível e extremamente agradável. Para alguns pais, começa o susto aí. Agora, será que o nenenzinho está pensando besteira? É óbvio que não. Bateria fraca, isso aí é óbvio que não. Agora, essa sexualidade nos acompanha até o dia da nossa morte. É óbvio que, por exemplo, o tipo de resposta sexual varia de idade, de períodos do desenvolvimento para períodos de desenvolvimento, né? Então vamos pensar, por exemplo, que uma pessoa com 90 anos, a sexualidade tem acabado. É só vocês observarem, por exemplo, algumas pessoas mais idosas, que quando aparecem pessoas bonitas passando, elas olham. Talvez até desejem, mas não consigam efetivamente manifestar essa sexualidade como um todo. A Organização Mundial de Saúde coloca como um dos paradigmas, um dos protocolos de saúde, o prazer sexual. Na nossa sociedade, uma coisa interessante, enquanto o menino já nasce com o órgão genital para fora, a menina, o órgão genital é interno. Então, desde pequenininhos, os meninos já começam, na verdade, a se manipular, se tocar, ver, e inclusive talvez apelidem até os órgãos genitais. Vocês sabem que algum tempo atrás o nome Braulio estava relacionado exatamente a pênis, né? Para a menina, a coisa é mais complicada. Com o desenvolvimento da criança, por exemplo, entrando na pré-puberdade ou mesmo puberdade, os pais começam a se apavorar, enquanto favorecem a sexualidade do menino, com medo que ele se torne homossexual, alguma coisa assim, o da menina é castrada, né? Se a criança começa a se tocar, com certeza começam as manifestações tipo: tira a mão daí, isso é feio, isso é sujo, fede, tem cheiro de bacalhau, e vai por aí afora, com repercussões imensas na idade adulta. Passa para a adolescência, começa-se a idade adulta e o interesse, na realidade, em casar, constituir família e tal, e vai por aí afora. E todos aqueles receios, todos aqueles medos, com certeza, vão para essa relação. Alguns pais conseguem orientar seus filhos, ou filhas, né, principalmente em relação à sexualidade, lua de mel e tal. Mas a minha experiência clínica, já que eu leciono, inclusive, para curso de terapia sexual, e eu faço a pergunta para os meus alunos: qual foi a orientação que vocês receberam em sexualidade? Todos eles falam o seguinte: ou aprenderam sozinhos, ou aprenderam com adolescentes da própria faixa etária, ou através de livros. Ou seja, não aprenderam absolutamente nada, se criou mais dúvidas ainda. Bom,
Para a menina existe uma coisa, não se preocupe em relação à tua sexualidade, porque os rapazes sabem tudo, eles controlam, eles fazem, o que é a grande verdade. As dúvidas que têm as meninas, os meninos têm mais ainda. Né? E nessa troca de informações, se a pessoa tem uma dúvida e conversa com 10 pessoas, vai gerar, na realidade, 11 dúvidas. Mas vamos tentar falar o seguinte, o que tem atrapalhado a sexualidade na vida adulta, principalmente em relação às mulheres. Primeiro, aquela ordem do é sujo, é errado. O sexo é feito basicamente para a procriação da espécie, o que é uma inverdade. O único ser humano que consegue basicamente simplesmente se relacionar sexualmente pelo prazer é o ser humano. Claro que também nós procriamos a espécie, mas o sexo é prazeroso, é o que gera, na verdade, a intimidade, o gosto, a atitude, demonstração de afeto, demonstração de amor, demonstração física total de uma intimidade. O cunho religioso. Algumas religiões, na realidade, colocam o sexo simplesmente para perpetuar a espécie. Eu respeito todas as crenças religiosas, os dogmas de fé de cada pessoa. Mas só discordo efetivamente quando se coloca o sexo como algo pecaminoso que serviria simplesmente para se fazer filho, para multiplicar a espécie. O sexo também é prazer. O sexo também é uma coisa maravilhosa que faz parte do nosso cotidiano. Bom, aí vem uma coisa que é interessante, que são as mídias sociais, em que se vende efetivamente aquela imagem maravilhosa da pessoa mais que perfeita. Umas mulheres têm receio, por exemplo, de transar porque são gordas. Outras estão achando que são magras demais. Outras que o seio é grande. Outras que o seio é pequeno. Outras que não tem bunda. Ou a bunda é grande, ou a bunda é pequena, ou vai para aí afora. Ou tem celulite. Eu vou contar só uma coisa. Se o parceiro de vocês estiver excitado, ele simplesmente gosta de você e o teu físico é apetente para ele. Então não se preocupe em relação a isso. E simplesmente compartilhem e curtam essa sexualidade, esse momento de intimidade de vocês. Há casos, por exemplo, que as pessoas gostariam de, ou gostam, né, de se relacionar sexualmente ou de luz apagada ou coberta. Cara, primeiro deve ser um calor incrível, segundo, os movimentos são prejudicados. E terceiro, para que isso se a pessoa que está ao seu lado está excitado, significando efetivamente o seguinte, que você é apetente para ele. Então esse medo de exposição na frente do parceiro, esqueçam. Façam na realidade o seguinte, um treino de maior intimidade. Não existe esse receio todo. Muito embora a mulher seja treinada, por exemplo, a ser dócil, meiga, terna, pura, o desejo sexual é premente, é existente e existe na vida das pessoas. Eu vejo isso em casamento, a coisa mais interessante do mundo. A menina entra na igreja com véu, grinalda, flor de laranjeira, tudo significando a pureza, a docilidade, aquela coisa toda. Ela entra na igreja, o padre faz o casamento, aquela coisa toda. Quando sai, a primeira pergunta que se faz para a noiva, agora já não mais noiva, sim esposa, e o filhinho vem quando? Ou seja, ela entra sem poder transar e ela sai, na realidade, naquele momento mágico, já sendo possível se relacionar sexualmente. A Léa me deu umas colinhas aqui que eu achei muito interessante. Eu vou dar uma lidinha aqui, rápida, aqui, por exemplo. As fantasias sexuais. Gente, ninguém se relaciona sexualmente da seguinte forma. Se trabalha o dia inteiro, todo mundo cansado, quando chega em casa tem aqueles 5 minutos, não vou aproveitar os 5 minutos e vamos fazer sexo, vamos transar. Não funciona assim. Para você ter um sexo saudável, prazeroso, gostoso, desde manhã você tem que começar a pensar em sexo. E automaticamente começar a ativar o teu parceiro com mensagens, com comunicações eróticas,
com declarações ou insinuações de sexualidade. Porque quando você chega à noite, os dois estão mais ou menos preparados e excitados para poderem fazer amor, fazerem sexo. Desde o século passado, o que se esperava efetivamente da mulher, que era uma troca de mercadoria, né? O casamento era para a perpetuação de valores de família, de impérios. Então, era uma coisa assim muito interessante. Então, esperava-se efetivamente que a menina desconhecesse perfeitamente tudo em relação à sexualidade. E ela, na realidade, não teria prazer sexual. Prazer sexual seria dos homens. Né? Então, a minha ideia, e desde o século XVIII, XIX, XX, e mesmo até a metade do século XX, na década de 70, era aquela repressão toda da sexualidade, até para uma questão básica. Antes do advento da pílula, antes do surgimento da pílula anticoncepcional, a gravidez era um risco assim impressionante para qualquer moça e qualquer família. Com o advento da pílula, a mulher começa a assumir a sua sexualidade. Então, ela pode começar a fazer as suas escolhas. Né? Só que os modelos que foram taxados lá atrás trazem toda essa carga. Então, a ideia de pureza, de inocência, é muito interessante historicamente, talvez filosoficamente, mas na prática é nefasto, que desprepara completamente a mulher para assumir a sua própria sexualidade, o seu próprio prazer. Né? Então, algumas sugestões. Em primeiro lugar, a pessoa tem que se conhecer. Como é que eu posso pedir para o meu parceiro alguma coisa se eu efetivamente não sei qual é a minha zona erógena, o que eu sinto, o que eu gosto? E o melhor momento para isso é na hora que você está com você mesma, no banho. Então é curtir a água no corpo, mas não pela água, e simplesmente o seguinte, aonde a água está batendo, que prazer que isso dá. Já que você está se ensaboando, aproveita na realidade, se ensaboa, mas sentindo o teu corpo e os teus toques, para ver qual é a zona do teu corpo que reage melhor ao toque. Da mesma forma, quando você vai se enxugar, em vez de ficar se esfregando, pega a toalha e fica batendo bonitinho. A toalha é bacana, linda, aquela que você ganhou e nunca usou, para dia especial, faça experiência com você. Tenta descobrir efetivamente o seguinte, quais são as suas zonas erógenas. O que te dá prazer? Se toque, se descubra. Uma outra coisa que é interessante é conheça a sua genitália. E o melhor momento para isso é quando você estiver sozinha, use um espelho pequeno. Então descubra os pequenos lábios, os grandes lábios, o introito vaginal, o clitóris. E, se possível, se toque nessa região e veja qual é a sensação que isso promove. Uma outra coisa também. Que tipo de posição dá mais prazer para um e mais prazer para outro? Discutam isso. Não tenham vergonha de dizer o seguinte, amor, olha, eu gosto mais dessa posição, me dá mais prazer, porque o teu parceiro, ele não tem bola de cristal. Ele não tem a mínima ideia de como funciona o teu corpo. Só você poderia orientá-lo. Então, faça o teu mapa, descubra o que você gosta, introduza isso para o teu parceiro. Discuta com ele, converse com ele, mostre. Tá? Acredito que a tua sexualidade vai ser muito mais interessante. Autoestima. Há uma música da Legião Urbana, que eu sou fã incondicional. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. Realmente a pessoa mais importante é você. Então quem tem que se amar efetivamente é você. Então a pessoa com uma baixa autoestima, ela acaba se escondendo, ela não se coloca, ela tem receio de ofender o parceiro. Não é assim. Em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho que gostar muito de mim para poder gostar do outro. Eu me curto para poder curtir o outro. Então, treine autoestima, autoimagem, valores pessoais. Isso é extremamente importante na vida a dois.
quer dizer, além da vida 2, na tua vida como um todo.